crianças! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e, como sempre, tenho aqueles recadinhos bem importantes para você ficar sempre bem. Fique em casa, se precisar muito sair, saia com a máscara e lave constantemente suas mãos. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje você vai usar o caderno, o lápis e a borracha. Então, abra aí seu caderno e registre a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero por você. Vamos então dar aquela relembrada no que a gente fez na aula passada? Vamos lá? Então, na última aula, a gente conversou sobre a relação de causa e consequência que existe nas narrativas, né? Trabalhamos com algumas frases, identificamos qual foi a consequência que elas tiveram dentro ali da história. Trabalhamos também com a análise das sílabas mais fortes das palavras, a sílaba tônica. Descobrimos que toda palavra tem uma sílaba tônica, que pode estar acentuada ou não. E quando essa sílaba tônica é a última sílaba da palavra, nós vimos que essa palavra se trata de uma palavra oxítona. Fizemos a análise das palavras oxítonas e percebemos que acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A, O e E, seguido ou não de S. Muito bem, vamos então para a aula de hoje. Eu quero começar retomando um trecho do nosso conto. Olha lá. As formigas, que já sabiam da lenda sobre elas e os tamanduás, nem deram bola. Por certo, aquele papo tinha sido outra invenção de desocupados, como aquele que falou que elas maltratavam as cigarras. Eu quero chamar sua atenção para esse trecho aqui, ó. Como aquele que falou que elas maltratavam as cigarras. Aquele. Quem falou isso? E elas maltratavam as cigarras? Formigas maltratando cigarras? Você conhece essa história? Já ouviu uma história onde tem formigas e cigarras? Essa história que eles estão falando aí no conto é essa história aqui, ó. A cigarra e a formiga. Observe ali a imagem. Parece ali que a formiga está maltratando a cigarra? A cigarra é aquele bichinho que está deitadinho ali no pé da árvore. A formiga está carregando alguma coisa. Será que a formiga maltrata as cigarras? Vamos conhecer essa história? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Conheci essa história? É uma história curtinha, né? É uma das versões dessa história, essa que eu trouxe para vocês, né? Existem outras versões. Tem versões em que a formiga fica com pena da cigarra e ajuda ela. Tem versões em que a formiga fica feliz quando vê a cigarra, né? Porque gostava da cantoria da cigarra. Essa versão que eu trouxe para você é a versão que deu origem às outras. Essa história é bem antiga. E ela está nesse livro aqui, que se chama Fábulas de Esopo. Então, esse livro tem várias histórias ali, várias fábulas, e ele foi traduzido para a nossa língua, porque a versão original estava em outra língua. Quem fez a tradução foi a Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em São Paulo no dia 2 de março de 1931.
É uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. Tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. A escritora se dedica também à tradução de diversos livros infanto-juvenis. Acho que você já deve ter ouvido falar de Ruth Rocha. Ela é bem conhecida entre as crianças, né? Ela tem muitos livros publicados e ela faz esse trabalho também de traduzir livros que estão em outra língua para nós. E como ela faz muito sucesso, os livros que ela escreve também são traduzidos para outras línguas. Então eu trouxe alguns exemplos para você, que alguns você já pode ter visto na biblioteca, ou quando a gente retornar, né, à escola, você pode procurar por Ruth Rocha na sua biblioteca, que eu tenho certeza que deve ter algum título dela lá. É uma autora bem interessante para as crianças. Então ela fez uma tradução de um livro que era das histórias, as fábulas de Esopo. Eu trouxe uma imagem aqui, tá? Não é o Esopo de verdade, porque o Esopo viveu há muito tempo. Então essa imagem é uma imagem que um pintor chamado Diego Velázquez pintou em 1639. Então ele fez algumas pesquisas e pintou essa imagem para representar o Esopo, né? Porque naquela época não se tinha fotografia e ninguém sabe dizer muito bem como era o Esopo. Então ele fez esse retrato para, né, relacionando assim com a pessoa Esopo. E quem foi Esopo? Esopo foi um fabulista grego. Teria nascido por volta do ano de 550 a.C. Lembra que eu falei que a história era bem antiga? Então, Esopo nasceu antes de Cristo, há mais de 2.500 anos atrás. Então, por isso que a gente não tem fotos dele, mas as histórias dele chegaram até nós. Esopo não deixou nada escrito. Antes do advento da impressão, suas fábulas eram ilustradas em louças e tecidos. Então, naquela época não tinha livros, não tinha impressão, e eles foram registrando essas histórias que Esopo criou por desenhos, né? E lembram também que eu já comentei para vocês nas nossas aulas que as histórias eram transmitidas de geração para geração e acabavam chegando até nós? Então, as histórias criadas por Esopo são um exemplo disso. Discute sua existência real. Levanta-se a hipótese de sua obra ser uma compilação de fábulas ditadas pela sabedoria popular da antiga Grécia. Então tem algumas pessoas que falam que Esopo não existiu, né? Porque ninguém tem registros precisos dele e que essas histórias que as pessoas falam que são deles, na verdade são uma junção de outras histórias que tinham na época. E inventaram essas histórias e acabaram inventando o criador dessas histórias. Mas ninguém tem certeza disso. As obras mais famosas: A Raposa e as Uvas, A Lebre e a Tartaruga, A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro, O Cachorro e o Hortelão, O Leão e o Rato e outras tantas. Então tem muitas histórias atribuídas a Esopo, né? Algumas você deve ter a conhecer, como a da Raposa e as Uvas, né? A Lebre e a Tartaruga. São histórias que foram escritas há muito tempo atrás e que chegaram até nós. Então essa história que eu li para vocês é a história da cigarra e a formiga. Você já viu uma cigarra? Olha ali a cigarra. A cigarra é um inseto. Vamos ver alguma coisinha para a gente saber o que esse inseto faz? As cigarras são insetos conhecidos pelo som alto que emite. O ruído das cigarras costuma ser semelhante a um zumbido ou a um gemido estridente. O som é produzido pela vibração de membranas que ficam na base do abdômen. Elas podem emitir diferentes tipos de som para diferentes ocasiões. Então a cigarra é um inseto que às vezes até é meio incômodo, porque ela canta muito alto. Alguns estudiosos colocam que o volume do canto da cigarra é muito mais alto do que o de uma sirene de um carro de bombeiro, de polícia. E ela não tem um motivo para cantar, ela canta por diversos motivos. Na verdade, não é que ela cante, né? O som é produzido pelas membranas que ficam ali na barriga dela, que ela esfrega e produz aquele som. Bem, vamos então agora dar uma olhada nesse texto para compreender melhor. Para isso, a gente tem que sempre entender as palavras que aparecem no texto. Então, vamos ver lá um trecho do texto. Então, trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra. Então, qual das palavras pode substituir a palavra destacada sem mudar o sentido da frase? Então, repetindo a frase. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra. Então, a palavra que está em destaque ali é suplício.
eu trouxe para vocês a definição do dicionário de suplício. Significado de suplício. Suplício vem do verbo supliciar, o mesmo que aflijo, torturo, flagelo. Como vem do verbo supliciar, vamos ver o que é supliciar. Significado de supliciar: castigar com suplício, infligir a pena de morte a, supliciar um condenado, torturar, seviciar. Figurado: fazer sofrer, afligir, magoar. Então, com essa definição do dicionário, eu quero que vocês pensem qual das duas palavras pode substituir a palavra suplício ali naquela frase sem mudar o sentido da frase. Então, qual das palavras? Sofrimento ou alegria? Então, eu vou dar um tempinho para você reler a definição do dicionário e você vai identificar qual das palavras a gente pode usar ali. Então, qual das palavras a gente pode usar no lugar da palavra suplício? Olhem lá então na definição, a parte que é mais importante para a gente entender qual palavra que a gente pode colocar. Aflijo, torturo, flagelo, fazer sofrer. Então, a palavra sofrimento pode ser usada no lugar de suplício, porque suplício está relacionado a sofrimento, tortura, né? Aflição. Então, é a primeira palavra, sofrimento. Confere aí se você identificou a palavra correta. Vamos então para o próximo trecho? Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, suplício da cigarra, a gente já viu que é sofrimento da cigarra. E não aturarmos. O que é aturarmos? Vamos ver a definição do dicionário. Significado de aturar. 1. Sofrer ou suportar pacientemente, sem reclamar, algo penoso, doloroso. 2. Ser tolerante com, tolerar, admitir. 3. Dar conta de, comportar, satisfazer. Então, qual das definições de aturar se refere à palavra destacada dentro do contexto do texto? A definição 1, a 2 ou a 3? Então, eu vou dar um tempinho para você reler a definição do dicionário e identificar qual das definições a gente pode colocar ali no lugar de aturarmos.
Vamos conferir então qual das definições se refere à palavra aturarmos? Olha lá, a definição 1, que é sofrer ou suportar pacientemente sem reclamar algo penoso, doloroso. Então, aturar é suportar algo que está causando sofrimento. Então, confirme aí se você identificou o sentido correto. Vamos ao próximo trecho, que na verdade é o mesmo, só estamos trocando as palavras, né? Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, a gente já sabe que o suplício é sofrimento, aturar é aguentar e zombaria. O que será que é zombaria? Vamos ver lá a definição de zombaria. Ridicularização, comportamento ou dito que busca causar riso ou entreter por ser hilário, geralmente caçoando de algo ou alguém. Escárnio, comportamento ou ação que desdenha, menospreza ou ridiculariza algo ou alguém. Então, de acordo com o dicionário, a palavra em destaque significa: o que é zombaria? É o mesmo que elogiar, é o mesmo que caçoar, é o mesmo que ridicularizar. Tem duas palavras aí que são a mesma coisa que zombaria. Então, novamente, você vai reler o trecho do dicionário e vai identificar essas duas palavras e registrar no seu caderno. Eu espero você. Conseguiu então identificar quais são as palavras que têm o mesmo significado que zombaria? Vamos dar mais uma analisada então lá na definição do dicionário. Olha lá, caçoando, ridiculariza. Então, zombaria é a mesma coisa aqui? Caçoar, ridicularizar. Então, agora que a gente analisou todas as palavras, a gente percebe o quê? O que está escrito ali nesse trecho é o quê? Que a gente tem que trabalhar para nos livrarmos do sofrimento da cigarra e não temos o quê? Que suportar, né?
caçoada ou as ações que ridicularizam feito pela formiga. É isso que diz esse texto. Esse texto é bem curtinho, né? Então vamos relembrá-lo assim de uma forma bem simplesinha. Então eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas que você vai responder com sim ou não. Só sim ou não. Então você vai ler a pergunta e colocar no seu caderno sim ou não. Então as perguntas são: 1. A cigarra passou o verão cantando? Você vai responder sim ou não. 2. A formiga passou o verão juntando grãos? 3. Quando chegou o inverno, a cigarra tinha o que comer? 4. A cigarra pediu comida para a formiga? E 5. A formiga ajudou a cigarra? Então você vai colocar o número da questão no seu caderno e vai responder com sim ou não. Eu vou dar um tempo para você fazer. Vamos conferir então como é que ficou? A cigarra passou o verão cantando? Sim, a cigarra passou o verão cantando. E a formiga passou o verão juntando grãos? Sim, também. 3. Quando chegou o inverno, a cigarra tinha o que comer? Não, né? A cigarra não tinha o que comer. 4. A cigarra pediu comida para a formiga? Sim, a cigarra foi até a casa da formiga pedir comida. E 5. A formiga ajudou a cigarra? Não, a formiga não ajudou a cigarra.
Bem, agora eu trouxe uma outra questão que também você vai responder sim ou não. Então, você acha que a formiga agiu certo não ajudando a cigarra? O que você acha? Foi certo isso? Se você acha que ela estava certa em não ajudar, coloca sim. Se você acha que ela não estava certa em não ajudar, coloca não. Só escreve aí, sim ou não. Escreveu? Então agora você vai justificar a sua resposta. Se você colocou que sim, que ela agiu certo, você vai dizer por quê. Se você colocou que ela não agiu certo, você vai dizer também por quê. Eu vou dar um tempo para você justificar a sua resposta. Colocou a sua justificativa na sua resposta? Bem, a sua justificativa eu não posso corrigir, porque essa é uma questão de resposta pessoal. Então é sua opinião. Se você acha certo ou errado, é a sua opinião. E é como a sua opinião eu respeito e está correto, ok? Vamos pensar mais um pouquinho sobre o nosso texto. A cigarra e a formiga. É uma fábula de Esopo. Já expliquei para vocês. Mas fábula é um tipo de texto, não é? Vamos ver o que aparece numa fábula? Vamos entender que tipo de texto é esse? Pela essa imagem de fábula, já tem ali uma pista do que é que tem que ter numa fábula. Consegue perceber? Então vamos lá. Fábula vem de fabulare e significa história,
jogo ou narrativa. Então, vem da palavra fabulare. Significa história, jogo ou narrativa. Vocês já aprenderam que narrativa é uma história, né? E que tem ali um jogo, tem todo um significado por trás, que já já a gente vai entender. Então, vamos ver o que tem numa fábula. É uma narrativa de caráter ficcional. Então, conta uma história que foi imaginada, não é uma história real. Que mais? As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Então, é uma história contada, né? Pode ser numa estrutura de parágrafos, mas pode ser naquela estrutura de versos, de estrofes também. Também é possível contar uma história nesse formato. Os personagens são animais que possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. Eu pedi para vocês olharem bem a imagem, que ela tinha uma pista do que era uma fábula, não era? Então está ali. Os personagens de uma fábula são sempre animais. Não tem fábulas com monstro, com pessoas, com seres fantásticos. São sempre animais. E nas fábulas, esses animais têm características humanas. Mas não é assim no sentido de que eles falam ou andam em duas pernas. Eles têm características, eles têm emoções, sentimentos como os humanos. E isso tem um objetivo. Tem a função de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade e transmitem uma lição. Então, esses animais aparecem na história com características humanas, ali representando a ganância, a sabedoria, a inveja, para passar uma mensagem para a gente. Nós vamos entender isso melhor. As temáticas de uma fábula são variadas e ligadas às características que os animais representam. Então, fábula sempre tem animais. E para passar essa mensagem, os autores buscam características, colocar nesses animais características humanas, mas também baseado um pouco na característica desse animal, de como ele é. Então, tem alguns animais que aparecem nas fábulas que vão ter sempre mais ou menos as mesmas características. Por exemplo, quando a gente pensa no leão, quando você pensa no leão, você pensa no quê? O que um leão representa? Um leão passa a imagem de força, afinal de contas ele é o rei da floresta, né? O rei dos animais. Então, nas fábulas, o leão sempre vai estar representando essa força. Já a coruja aparece nas fábulas representando a sabedoria. E aí, não é porque ela seja assim muito esperta, muito sábia. Aí tem relação lá com a antiguidade. Lá na Grécia Antiga, os estudiosos, os filósofos, eles se reuniam à noite para estudar, para debater os assuntos, para pesquisar as coisas. E como a coruja é um animal de hábito noturno, eles relacionaram esses hábitos da coruja com o hábito deles estudarem à noite, pesquisar as coisas à noite, e definiram ela como um símbolo da sabedoria. E nas fábulas, ela sempre está relacionada à sabedoria. Já a raposa, nas fábulas, aparece relacionada com a esperteza. Porque na natureza, a raposa é um animal bem rápido, ligeiro, que se livra de situações difíceis, né? Sabe caçar, sabe se esconder. Então, ela está relacionada à esperteza quando aparece nas fábulas. Na nossa fábula, nós temos a cigarra e a formiga. Então, pensando na fábula que lemos, quais são as características que a formiga e a cigarra representam? Então, eu trouxe algumas palavras ali para você. Trabalho, insensatez, né? Uma pessoa que não pensa muito ali no agir. Organização e despreocupação, né? Que não se preocupa muito. Qual dessas características pode estar relacionada à formiga e à cigarra? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um desenho no seu caderno da formiga e da cigarra. E vai relacionar cada uma a duas características. Então, duas características para a formiga, duas para a cigarra. Eu vou dar um tempo para você fazer isso.
Vamos então fazer a relação aí das características da formiga e da cigarra? Então a formiga pode estar relacionada ao trabalho, né? Porque ali na fábula ela passa o verão trabalhando. E na natureza a formiga também é assim, né? A formiga ela trabalha, ela recolhe grãos, ela recolhe folhas, ela monta o formigueiro. A insensatez. Quem que apresenta insensatez? A formiga ou a cigarra? A cigarra, né? Porque a cigarra ela não se prepara, né? Ela não se preparou lá para o inverno, né? Não pensou no inverno. A organização. Quem que está relacionado à organização? A formiga. Ela se organizou, ela construiu uma casa. Na natureza, a formiga também, ela tem toda uma organização ali dentro do formigueiro, né? Um formigueiro tem até a rainha, tem as operárias, então elas têm uma organização. E a despreocupação está relacionada à cigarra, porque a cigarra ela vive ali sem se preocupar com o que vai vir depois, se ela vai ter comida, se vai estar frio, ela não pensa nisso. Então vocês devem estar pensando assim, poxa, professora, mas será que a cigarra é má então? Não, não é isso, não que ela seja má. Na natureza, a cigarra ela tem um ciclo de vida diferente da formiga. Então, na natureza, ela não precisa juntar os grãos, fazer uma casa, porque a vida dela é diferente. Mas essa característica dela passar o tempo todo cantando foi colocada ali naquela história para nos transmitir alguma mensagem, que a gente já vai descobrir qual é. Os personagens numa fábula são colocados em situações e diálogos que transmitem alguma lição ao homem. Então, o autor da fábula pensa numa história que possa passar uma lição para nós que estamos lendo aquele texto. Tá? Então, os animais eles vão vivenciar ações que possam levar a gente a refletir. Tá? Então, transmite alguma lição ao homem. Como que esse texto faz isso? Pela moral da história. Então, toda fábula tem no final lá, moral da história. Vamos ver o que significa a palavra moral. Preceitos e regras que estabelecidos e admitidos por uma sociedade regulam o comportamento de quem faz parte dela. Leis da honestidade e do pudor, moralidade. Na filosofia, é parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes. Então, a moral tem a ver com os bons costumes, com o que é certo. Então, quando a fábula traz uma moral pra gente, ela quer passar uma lição boa, de coisas boas, de coisas que facilitem as pessoas a viverem umas com as outras. Vamos ver então a moral da história da nossa fábula. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, qual será que é a lição que a fábula Cigarra-Formiga nos transmite? Qual é o recado que é passado para a gente ali? Vamos pensar um pouquinho? Será que é
o valor do trabalho e a necessidade de se pensar no futuro? Ou se divertir e cantar sem pensar no amanhã? Qual é a lição que essa fábula transmite pra gente? Vamos pensar um pouquinho. A formiga trabalhou o verão inteiro, juntou grãos, fez a casinha dela. A cigarra cantou o verão inteiro. E o que aconteceu quando chegou o inverno? A formiga tinha comida, tinha casa. A cigarra estava passando fome e frio. Então, por que a formiga tinha as coisas para passar o inverno? Porque ela trabalhou. E ela trabalhou pensando no dia que ia vir depois. A cigarra não trabalhou, chegou o inverno, não tinha onde se abrigar e nem o que comer. Então, ela viveu aquele momento do verão, cantando, sem se preocupar com o que viria depois. Então, a mensagem que essa fábula nos traz é o valor do trabalho e a necessidade de se pensar no futuro. Então, quando a gente lê essa moral ali, ó, trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra. Então, se a gente trabalha, a gente vai atrás do que a gente quer para não ficar em sofrimento como a cigarra estava, né? E não aturarmos a zombaria das formigas. Porque ali o que a formiga fala para a cigarra quando a cigarra procura ela? Você não cantou? Então agora você dance. Como quem diz, não tô nem aí, né? Você não trabalhou, se vira agora. Então é essa a lição que essa fábula tem pra gente. Do valor do trabalho e a necessidade de pensar no futuro. Se a gente sabe que vai precisar de alguma coisa, a gente tem que ir providenciando essa coisa. Tá certo? Então, nossa aula por hoje era isso. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem bem até lá.